Como ter produtividade na criação e realização de projetos? E aqui eu estou falando de projetos num aspecto amplo, das mais diversas esferas da sua vida. Esfera pessoal, esfera do trabalho, esfera acadêmica. Então, assim, inclusive, muitas tarefas que às vezes você realiza na sua vida, no seu dia a dia, essa tarefa ela pode não só ser rotulada como projeto, como deveria estar sendo rotulada como projeto, porque às vezes uma tarefa ela é muito grande. Às vezes leva um dia para a pessoa poder fazer, às vezes leva 2 dias, às vezes leva uma semana, e esse tipo de tarefa deveria estar sendo rotulada como projeto. E o projeto normalmente é recomendado dividir em partes, e eu vou trazer para você aqui algumas recomendações baseadas na metodologia princípios de gestão do tempo, para você poder estar tendo mais produtividade na hora de criar os seus projetos, realizar os seus projetos. Primeiro de tudo é definição do projeto, né? Primeiro de tudo é o objetivo do projeto. Ou seja, vai incluir qual que é o intuito do projeto, né? Qual que é o intuito do projeto? Por exemplo, um TCC. TCC é trabalho de conclusão de curso. Ele é um tipo de projeto que, inclusive, vai funcionar muito bem utilizando... um artigo poderia ser utilizado como um projeto. Então, tudo começa com um objetivo, com a meta para a criação, para a elaboração do projeto. O projeto, para ele ser construído, a minha recomendação seria o seguinte: você dividir esse projeto em partes, e aí a gente utiliza uma das técnicas do princípio da otimização. Dividir as tarefas em partes. Então, por exemplo, vamos supor que o seu projeto é dividir as suas tarefas em partes. É uma ótima recomendação. Isso é baseado no livro Mini Hábitos, é baseado também no livro Hábitos Atômicos, que é você começar devagar e ir aumentando aos poucos, ou quebrar o seu projeto em partes. Então, por exemplo, um projeto grande como um TCC, é praticamente impossível a pessoa concluir esse projeto em um dia, em 2 dias, em 3 dias. Para isso, é recomendado a pessoa dividir esse projeto em partes. Então, por exemplo, hoje eu vou estruturar como é que vai ser esse projeto. E aí, você pode estruturar quais são as partes desse projeto, todas as etapas que você precisará passar para poder... inclusive é assim que eu sempre recomendo às pessoas, tá? Quando elas vão criar um projeto, e quando a gente está falando sobre um projeto ele tem várias etapas. Ou, se você preferir, ele tem várias tarefas para serem cumpridas. E isso acontece com o TCC, trabalho de conclusão de curso, ou com qualquer outro trabalho que você vai fazer, com a apresentação de um seminário, com escrever um artigo, escrever um livro, fazer um curso ou qualquer outra coisa nesse sentido. Você pode dividir isso em partes para poder ir concluindo. Então, por exemplo, no caso do TCC, dividir o TCC em partes. E aí, no primeiro dia, né, hoje, agora, você já monta essa estrutura do TCC. Então, vou começar fazendo pesquisa, né? Vou começar fazendo pesquisa, vou começar coletando todas as revistas científicas, todos os livros que eu tenho em mãos, para eu poder ler bastante, para poder escrever os artigos e os estudos que eu vou me basear para fazer a minha pesquisa, para poder escrever o TCC.
Aí você vai montando a sua estrutura, pesquisa, depois tem introdução, depois tem o desenvolvimento. O desenvolvimento é algo um pouco maior, aí você pode dividir ele em tópicos também, né? Aí depois tem a conclusão, e depois tem várias outras etapas, referências bibliográficas. O mesmo se aplica para um livro que você for escrever. Então, o livro ele também tem várias etapas. Um livro ele tem, primeiro, uma etapa muito importante, que é a etapa de planejamento. A etapa de planejamento envolve desde a estrutura do livro, né, a ideia da metodologia que vai ser ensinado no livro, até o marketing e por aí vai. Mas tudo começa com o quê? O planejamento é uma das etapas. Depois, a estrutura do livro, aí vai incluir prefácio, sumário, introdução, desenvolvimento. Aí dentro do sumário, aí a gente vai dividir nos capítulos, né? Ou em partes, né? Se o livro for muito grande, às vezes você vai ter que dividir ele em partes, e aí vai ter capítulos dentro dessas partes. E aí dentro dessas partes, a gente vai ter... E dentro dessas partes, aí a gente vai trabalhar e criar cada um dos capítulos. Mas tudo começa primeiro dividindo ele em partes. Aí, por exemplo, olha, hoje eu vou escrever o capítulo 1 do livro. Hoje eu vou estudar, vou pesquisar aqui para escrever o capítulo 1. Amanhã eu vou escrever o capítulo 2, depois o capítulo 3. É interessante você celebrar essa pequena vitória para você perceber que você está progredindo rumo a você concluir o seu livro, concluir o seu projeto. Porque muitas vezes a pessoa só está focada, eu tenho que terminar o TCC, né? Eu tenho que terminar o TCC, eu tenho que terminar o TCC. E a celebração e a recompensa parece que só vai vir quando a pessoa concluir o trabalho concreto, né? Quando ela terminar o trabalho concreto. Então, esse é o primeiro passo. O primeiro passo é a pessoa dividir o projeto em partes e concluindo parte por parte. Claro, no seu tempo, né? Muitas vezes a pessoa tem que conciliar esse projeto com outros projetos também. Comprometimento público. A técnica do comprometimento público é você se comprometer publicamente com as pessoas para que... Então, por exemplo, você se compromete com a sua família, você se compromete com seus amigos, você se compromete com a sua equipe, onde está sendo realizado aquele projeto. Então, você se compromete com várias pessoas, com a audiência que você tem. E quando você se compromete com essa audiência que você irá concluir determinado projeto, isso te motiva a realmente concluir aquele projeto. Porque se você não fizer, se você não concluir aquele projeto, será uma quebra de credibilidade da sua parte. Então você vai concluir aquele projeto, você vai terminar aquele projeto, você vai escrever aquele projeto. Porque, caso contrário, haverá uma quebra de credibilidade e as pessoas não irão confiar mais em você. Então, por isso, a pessoa vai tender a se motivar a fazer, a realizar, a concluir o projeto. Então, tenha uma intenção clara em relação ao seu projeto. Qual é o objetivo do projeto? Você pode definir no máximo 3 objetivos para cada projeto. Então, por exemplo, você pode definir um projeto para a vida pessoal, um projeto para a vida para o trabalho e um projeto para a vida acadêmica. Ou vários projetos para uma área específica, mas no máximo 3 objetivos.
defina uma meta para cada um dos objetivos. Especifica essa meta, defina uma data e defina hábitos específicos para concretizar o seu projeto. No máximo 2 hábitos específicos para cada objetivo que você definiu. É muito importante também agora você definir o princípio da priorização. O princípio da priorização, ele consiste, porque às vezes nós temos muitas tarefas para poder fazer, vários compromissos e vários projetos para poder serem concluídos. Mas aí você tem que priorizar quais são os projetos que são mais importantes. Às vezes o critério que você vai utilizar os projetos que são mais importantes são os projetos mais urgentes. São os projetos que às vezes você está procrastinando em realizar e por isso você tem pouco tempo para a entrega desses projetos. E aí você deve priorizar o que é mais importante. Então, se você tiver uma lista de 30 tarefas para poder fazer, incluindo diversos projetos, você vai definindo. Então, por exemplo, a primeira tarefa tem que ser a mais importante. Às vezes, o projeto é o mais importante. E aí você vai... ou às vezes, né, como já foi apresentado para você aqui, a técnica da mini tarefa, né, você dividir o seu projeto em partes, essa tarefa é importante para a conclusão do seu projeto. Então isso precisa estar claro. Próximo princípio é o princípio do bloco de tarefas. É importante você realizar suas tarefas em bloco. Tarefas que são similares, tarefas que são parecidas. Às vezes você cria... Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela escreve em um dia, né? Ela escreve em um dia, aí ela edita naquele dia, ela revisa naquele dia. É interessante ela fazer o seguinte, quando você estiver criando um projeto, por exemplo, escrevendo um livro ou escrevendo um TCC, eu estou utilizando o exemplo, né, do TCC, né, trabalho de conclusão de curso, estou utilizando o exemplo do artigo, estou utilizando o exemplo de livro, mas você pode aplicar isso para qualquer outro projeto que você esteja realizando, né? Você pode adaptar isso conforme o outro projeto que você está criando, está desenvolvendo, está realizando. E aí, você, ao invés de todo dia escrever, editar e revisar, escreve primeiro, né? Escreve todo o seu livro, escreve todo o seu artigo, ou pesquisa tudo, ou... Então, primeiro você escreve tudo, né? Depois que você escrever tudo, escreve todos os capítulos do livro, escreve todas as partes do livro, escrever os capítulos, escrever a introdução, escrever a conclusão, escrever o sumário, escrever o prefácio, escrever tudo. Escrevi sobre o autor, aí agora você vai para a edição. Aí você edita, você faz o que? Você edita tudo, né? Corrige erros ortográficos, corrige palavras que você acredita que ficam melhor, outras palavras no lugar de algumas palavras que você utilizou. Você se lembrou de um estudo, aí você pode acrescentar. E depois você faz a sua revisão final. Depois você faz a sua revisão final e você revisa todo o trabalho que você fez. Isso inclui os capítulos, isso inclui prefácio, introdução, conclusão e todas as etapas do seu livro. Você está realizando o mesmo padrão de tarefas, o quê? Em conjunto. Porque é o que é para fazer, né? Então, primeiro você faz, depois você vai melhorando, depois você edita. Então, mas primeiro você escreve. Porque muitas vezes a pessoa está tão preocupada que está escrevendo alguma coisa errada, e ela já escreve, já edita, já escreve, já edita, já revisa. Mas isso não acredito que seja contraprodutivo. Primeiro a pessoa escreve, depois ela vai melhorando o que ela está escrevendo. Próximo princípio
para você poder estar utilizando é o princípio do planejamento. É importante você fazer um planejamento do seu projeto. Você pode tanto fazer um planejamento geral, como também você fazer um planejamento... Você pode tanto fazer um planejamento geral, como você também pode estar fazendo um planejamento para cada projeto que você criar, no máximo 3, tá ok? Por questão de foco. E aí, na mesma estrutura do planejamento que eu costumo mencionar, o planejamento é dividido em 3 partes: planejamento da semana, planejamento do mês e planejamento do ano. Dentro desses planejamentos, você vai detalhando como é que você vai se organizar. No planejamento da semana, você vai pensar nos próximos 7 dias e você vai estar organizando as tarefas pensando nesses 7 dias. Aí você vai escrever as tarefas, tudo relacionado ao seu projeto, tá ok? Mas inclui data, horário e a tarefa que você está escrevendo. O próximo princípio é o princípio do planejamento do dia. Antes de dormir, né? Por isso é importante que você tenha em mãos o seu planejamento, que ele vai te ajudar para você poder fazer o seu planejamento do dia. Antes de dormir, escreva o que você irá realizar no dia seguinte, utilizando o princípio do planejamento, utilizando o princípio da priorização e utilizando o princípio do bloco de tarefa, para você realizar as tarefas que são similares. Isso vai até te ajudar para você poder criar uma rotina, tá? O próximo princípio é o princípio da organização. Organizar o seu ambiente onde você vai estar realizando o seu projeto é muito importante. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, ou seja em um ambiente acadêmico, organize um ambiente. Mantenha um ambiente limpo e bem organizado para você conseguir manter um melhor foco, né? Você vai conseguir ter mais foco naquele ambiente. O ambiente, ele precisa ser propício, certo? Para o foco e para a produtividade. Um ambiente calmo, um ambiente tranquilo para você poder se manter focado ali no seu projeto, um ambiente limpo, um ambiente onde não tem objetos nem distrações, isso é muito importante. Por falar em distrações, princípio do foco pleno. Esse princípio tem como intuito te ajudar para que você possa estar, de certo modo, bloqueando as distrações que te impedem de ter foco no seu projeto. É importante você desligar as notificações do seu aparelho celular, ou às vezes desligar a internet, muito telefonema, pessoas às vezes te chamando direto. Aí você pode colocar uma placa na porta ou dizer para essas pessoas: olha, essa manhã, essa tarde eu estarei ocupado, mas na hora do almoço a gente pode conversar, né? Ou em um horário específico nós podemos conversar, né? O que você quiser falar comigo, mas eu estarei me dedicando ao meu projeto. Porque, gente, só dessa maneira, só você mantendo o foco, que você vai conseguir de fato produzir algo com excelência. Princípio de Pomodoro. O princípio de Pomodoro vai contribuir muito para a criação do seu projeto e realização desse projeto que você está desenvolvendo. Então você pode mesclar 25 minutos de foco no projeto e 5 minutos de intervalo. Então você vai pegar o seu celular, entrar no temporizador dele, marcar 25 minutos. E durante esses 25 minutos você irá se manter focado
no seu projeto. Quando o temporizador tocar, mencionando que os 25 minutos foram concluídos, aí você irá marcar 5 minutos de intervalo, tá ok? Para você poder beber uma água, ir ao banheiro, fazer uma caminhada, alongar, dar uma respirada, relaxar um pouco, ficar um pouco mais tranquilo. Mas quando os 5 minutos de intervalo tocar, aí você irá marcar mais 25 minutos de foco no projeto que você está realizando. No caso, são 4 ciclos. O primeiro ciclo, 25 minutos de foco no projeto, 5 minutos de intervalo. Segundo ciclo, 25 minutos de foco no projeto, 5 minutos de intervalo. Terceiro ciclo, 25 minutos de foco no projeto, 5 minutos de intervalo. Quarto ciclo, 25 minutos de foco no projeto e 15 minutos de intervalo. Quarto ciclo tem mais tempo, né? Tem 15 minutos, né? Por causa dos outros ciclos anteriores. Aí você pode se dar um tempo de intervalo maior. Depois que você concluir esses 15 minutos de intervalo, aí você reinicia tudo de novo. 25 minutos de foco no projeto, 5 minutos de intervalo. Você também pode utilizar da forma 50-10 e da forma 75-15. Da forma 50-10 é 50 minutos de foco no projeto e 10 minutos de intervalo. Muitas pessoas preferem dessa forma porque podem levar cerca de 15 minutos para se manter focado no projeto que estão criando, realizando, desenvolvendo. Eu, particularmente, prefiro o modelo 50-10 também. Então, são 4 ciclos igual o do modelo 25-5, só que tem umas pequenas diferenças. O primeiro ciclo é 50 minutos de foco no projeto e 10 minutos de intervalo. O segundo ciclo é 50 minutos de foco na tarefa, 10 de intervalo. Terceiro ciclo, 50 minutos de foco no projeto, 10 de intervalo. E o último ciclo é 50 minutos de foco no projeto e 30 minutos de intervalo. Que aí você conta o 10, 20 e 30, que dá um total de 30 minutos de intervalo. O intervalo do quarto ciclo vai tender a ser maior. E depois você inicia novamente, desde o primeiro ciclo, 50-10. O 75-15 é 1 hora e 15 minutos de foco no projeto e 15 minutos de intervalo. Então, no caso, você marca o primeiro ciclo, 1 hora e 15 minutos de foco no projeto, 15 minutos de intervalo. Segundo ciclo, 15 minutos de foco no projeto, 15 de intervalo. Terceiro ciclo, 15 minutos de foco no projeto, 15 minutos de intervalo. E quarto ciclo, 15 minutos de foco no projeto e 45 minutos de intervalo. Depois você inicia desde o início novamente. Bom, princípio da agenda. É muito difícil você conseguir manter o foco na tarefa que você está realizando quando você tem muitos pensamentos de ideias, de projetos, outros projetos bem interessantes para poder fazer também, de outras tarefas para poder cumprir, compromissos. Então, para isso, se torna relevante você ter um espaço para você poder escrever essas tarefas que vêm surgindo na sua mente, certo? Então, chega alguém e fala, podemos marcar uma reunião para tal dia? Aí você pega e escreve.
né? Você escreve a data desse compromisso, né? E tal. Surgiu uma ideia? Escreve essa ideia. E aí você pode escrever num bloco de notas, por exemplo, o Google Keep, ou num caderno mesmo, em cima você escreve a agenda e aí você anota o compromisso, ou anota a tarefa aqui. Porque assim, muitas vezes você não pode fazer a tarefa naquele momento. Naquele momento você está dedicado ali ao seu projeto. E aí vão surgindo essas ideias, você anota. Quando você anota, as chances são que esses pensamentos vão sendo diminuídos e uma hora eles simplesmente vão embora. E quando você tiver tempo, né, às vezes no final do dia você conseguiu concluir as suas tarefas que eram as suas prioridades, aí você pode estar realizando aquelas tarefas. Você pode estar encaixando aquelas tarefas no seu dia que você anotou e você pode estar concluindo elas. Ou em outro momento mais oportuno, certo? Então, vai te ajudar muito. O próximo princípio é o princípio da otimização. Né? Já compartilhei a mini tarefa, que foi uma técnica da recompensa também, né? Celebrar cada pequena vitória. E o princípio do comprometimento público. Então, pessoal, só um minuto. E a gente tem, então, essas técnicas para você poder estar trabalhando o princípio da otimização. É importante você estar cuidando da sua saúde também. Então, atividade física, boa alimentação, certo? Sono, dormir pelo menos cerca de 7 horas por noite para conseguir ter uma boa noite de sono. Temos também você saber como gerenciar o seu cansaço. Então, consumir frutas, ter momentos de pausa realmente do seu trabalho, porque isso pode te ajudar a gerenciar aí o seu cansaço, tá? Não ficar trabalhando constantemente e utilizar o princípio de Pomodoro, que é de fundamental importância para você estar mesclando momentos de trabalho e momentos de foco. Momentos de foco na tarefa, momentos de foco no projeto e momentos de intervalo. É muito importante ao acordar você ter um ritual, certo? Com algumas práticas, como, por exemplo, meditação, por exemplo, visualização, por exemplo, acordar cedo. São alguns exemplos de práticas para você poder ter ao acordar.
Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Desejo que você tenha gostado. Eu vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço.